e, portanto, é melhor ir para outro sítio. Já jantei, estou em casa e queria partilhar mais algumas coisinhas com vocês. Não tenho medo de esgotar os assuntos, porque a vida é o assunto e todos os dias há coisas novas. Uh, Estava eu aqui a pensar que porque é que nos sentimos mal? Porque é que no dia a dia todos nós sentimos que falta qualquer coisa? Que há um vazio dentro de nós? Porquê é que será? E eu faço uma pergunta a mim próprio e de todas as pessoas que ouvi e tive o prazer, o privilégio de falar. eh, Geralmente tem a ver com aspectos relacionais. Tem a ver com. Peço desculpa, eu estou a andar, é melhor sentar-me, senão vocês começam a ver o teto a girar. Ora bem, assim penso que está um pouco melhor. O que vos queria dizer é que a maior parte das pessoas tem traumas, tem problemas na sua vivência atual, no dia a dia, não é? Devido a relacionamentos passados em que não correu bem e geralmente as pessoas culpam a companheira, o companheiro, terceiras pessoas, etc. E, na minha opinião, há alguma razão nisso. Embora tenhamos que, muitas das vezes, ir mais fundo. Nomeadamente, se calhar, à nossa infância. Sim, a famosa criança interior. Há muitas teorias acerca disto, há muitas terapias, há muita psicologia, muita psicanálise, muita coisa. Eu opto por ser mais prático, porque realmente tudo isto é tudo muito giro para quem fizer sentido. Não descurando e não desrespeitando, quero deixar isto bem claro, todos os terapeutas, todos os psicólogos, todas as pessoas com quem também já tive o prazer de falar. Não é que eu falo com muita gente, mas prefiro uma abordagem mais prática. Eu vou-vos dar um exemplo de uma pessoa que conheço, que ele teve todo o tipo de problemas possíveis e imaginários e que, no fundo, tudo não se passa de um problema de infância, da nossa própria criança que temos dentro de nós. Aliás, nós temos muitas crianças dentro de nós. Umas com problemas de autoestima, outras com problemas de falta de atenção, outras com problemas de culpa, em que efetivamente convém, sozinhos, acompanhados, guiados, voltar à nossa infância e resolver ou explicar a essa criança que tem algum sentimento que a perturbou durante o resto da vida, sem ela se aperceber, claro, e de uma maneira ou de outra fazê-la compreender, não na nossa linguagem, mas na linguagem de uma criança de 1 ano, 3, 5, 7, 11, quem sabe. Uh, Isto porquê? Eu, por exemplo, como eu disse, vou exemplificar a situação de uma pessoa que eu conheço muito pouco, mas que sempre teve problemas de sentir-se culpado, de sentir que tem a responsabilidade e a culpa de tudo o que acontece à sua volta. Isto durante grande parte da sua vida. E essa pessoa nunca entendeu muito bem porquê. Sempre foi uma pessoa desenquadrada, sempre foi uma pessoa que se isolou,
Sempre foi uma pessoa que, de uma maneira ou de outra, eh, achou que não fazia parte de nada. Porque, efetivamente, não era merecedora, digamos assim, da, da atenção dos outros. Aliás, ela até se isolava para não chatear ninguém. Eh, Mais tarde, essa pessoa foi crescendo, foi evoluindo, foi tomando o pouco conhecimento de si própria que tem. Mais uma vez, vão pôr a andar aqui. Dentro do carro não posso fazer isto, mas aqui, eventualmente, vocês espero que não se importem. Eu sou uma pessoa muito mexida, gosto de andar de um lado para o outro e finalmente encontrei um sítio confortável para me sentar e vocês verem bem também. Essa pessoa, como eu estava a dizer, independentemente dos problemas com que se parou ao longo da vida, que foram mais, mas faz-me sentido falar nisto, em que todos estes problemas começaram na infância. Na primária, por exemplo, era uma criança. Na primária, eu até diria mais. Na pré-primária, já era uma criança que se isolava dos outros, porque achavam que estavam a gozar com ela. Ela sentia-se culpada por tudo e por nada. Igualmente na infância. Bem, na adolescência, então, é que foi um descalabro total. Faltava às aulas, fazia 30 por uma linha e mais. Quando lhes chamavam a atenção, nomeadamente os seus pais, e não é que ele ainda fazia pior. Numa fase adulta, foi pior, mas isto é uma conversa para outros 500. Como disse, há assunto para tudo, há tempo para tudo, e neste momento queria-me focar na nossa criança interior. Um exemplo muito prático, já vos descrevi, até à adolescência. Eventualmente, na fase adulta, piorou por falta de atenção. Achava a pessoa. Reparem que a realidade é aquela que nós queremos, é aquela que nós construímos, é aquela que nós percepcionamos. E essa pessoa chegou a uma altura em que chamaram a atenção. Olha, que isso não é bem assim. Não me parece que tenhas estes problemas todos. E essa pessoa questionou-se. Mas questionou-se a fundo. E até que percebeu que essa pessoa geralmente. Bem, por acaso estou a falar de mim, pronto, não vale a pena estar aqui com coisas, não é? Não gosto de chamar as atenções, especialmente quando estou em direto e não gosto de ser seguido. Gosto apenas de falar para quem fizer sentido. Mesmo. Porque pouco importa se me seguem 10 pessoas ou 100 mil. O que importa mesmo é o significado do que eu digo, da minha experiência, da minha visão, da minha realidade do meu mundo. Se fizer algum sentido para vocês e mexer convosco, nem que seja ficarem irritados comigo, isso para mim já chega. Porque faz-vos pensar. Não seguir o que eu digo, mas pensarem por vocês. Continuando. A minha criança interior, no fundo, sentia-se isolada, sentia-se culpada, sentia-se falta de atenção. E como nunca ninguém lhe explicou o que realmente pode acontecer, ou pode ter acontecido, a criança continua assim o resto da vida. E, portanto, sempre culpada, sempre com falta de atenção, de carinho, uma data de carências. O certo é que houve o adulto dessa criança foi recuando, recuando, tomadas de consciência atrás de tomadas de consciência, até que chegou àquela criança. E com a sua maturidade, ele percebeu que se calhar na inocência daquela idade, percebeu que não era bem assim. Não era bem assim, porquê? Porque a criança, na sua inocência, achou que os pais não lhe davam atenção, não lhe davam amor,
não culpavam tudo e por nada. E então o adulto, com muito amor, muito carinho, muita alegria e, sobretudo, muito abraço e beijinho. Porque a criança tinha que se sentir confortável. E não devia continuar assim. E então essa pessoa abraçou-a e, no meio desse abraço, assim ao ouvido, muito carinhosamente, na voz, nas palavras que fossem entendíveis, percepcionadas para, para ela entender, não é? Foi-lhe dito que se calhar não era bem assim como ela está a ver as coisas. E foi-lhe explicado que eventualmente eventualmente não, eu tenho a certeza absoluta que os pais dessa criança amavam muito. Ela era a coisa mais preciosa para os pais. No entanto, isso não foi percepcionado pela criança. Porquê? Ora bem, então vamos pôr no lugar dos pais. Estamos a falar de dois jovens, uma princesa e um príncipe. A princesa estava acabadinha de casar e o príncipe também. E os dois tinham um grande projeto de vida. Aliás, como todas as pessoas têm quando casam, não é? Especialmente numa idade mais jovem. Estavam em grandes empregos. Estamos a falar da década de 70, 60. E um bom emprego nessa altura é muito bom. E o que é que aconteceu? Essa criança nasceu. E ainda por cima nasceu triste, revoltada com tudo. Certamente é kármico de vidas passadas que terá que ser resolvido. Mas numa outra altura e num outro assunto e num outro momento. Foquemos-nos agora neste assunto. Como eu estava a dizer, os pais já tinham uma vida de sonho pronta para arrancar. E nasceu o Petis, revoltado, chorava de noite, doente. E os pais, com a sua maturidade de jovens, sonhadora, com um futuro à frente, ali estava uma criança que só dava problemas. Era realmente um empecilho para os seus sonhos. E no fundo, mais não era do que estavam frustrados. Frustrados porquê? Porque eram dois jovens com sonhos. E no entanto, a criança estava lá. Não havia nada a fazer. Culparam-na, certamente, de chorar tanto, de irem dormir para o emprego, de ir para os médicos. E, no fundo, deixaram de ter essa vida de sonho. Ou pelo menos por enquanto. E o que eu disse a essa criança foi que não é bem assim. Os teus pais amaram-te. Os teus pais deram toda a atenção que podiam. Simplesmente não tinham instrumentos suficientes para perceber que tu eras um bebê, eras uma criança que precisava de atenção, precisava de um sorriso e precisava de um carinho. Não é que eles não quisessem dar. Eles tinham todo o amor. Eles tinham toda a atenção. E tinham mesmo. Só que, como eu disse, não tinham os instrumentos necessários. Mas, no entanto, estavam a fazer o melhor que podiam. Mesmo. E a criança, claro, não entendia isso. E passou a vida inteira preocupada e traumatizada com algo que, efetivamente, não tinha culpa. Muito menos responsabilidade. E, portanto, já não fazia sentido sentir-se assim. E então, todo o peso de uma vida de afastamento, de desenquadramento, de sei lá, de sentimento de culpa, de responsabilidades que não são nossas, desvaneceu-se, porque a criança recebeu a mensagem de maneira a entender que afinal tudo estava bem. E todo esse peso da vida desapareceu dessa criança.
E então o adulto ficou bem melhor. Sim, sou eu. É algo que quis partilhar convosco. É um trabalho que demorou muito tempo a fazer. Que, que demorei muitos anos, muitas décadas a compreender isso. E agora, o que é que eu fiz? Perdoei-me a mim próprio por ter sentido isso. Perdoei-me os meus pais, que no fundo também não tinham culpa. Nunca tiveram. Eles provavelmente vão ver isto mais tarde ou mais cedo e eles e perdoo-os. Eles não tinham consciência, não tinham instrumentos para perceber o que estavam a fazer. Eram dois jovens, era um príncipe e uma princesa com grandes planos. Como é que podiam ser culpados? Quem é que não ficaria frustrado com uma situação destas? Portanto, nada como perdoar tudo e todos e tirar o peso de cima de nós, que no fundo nem é nosso. Portanto, meus caros, desejo uma boa noite. Isto é parte da minha história. Há muito mais para contar. Há muito mais para contar de vós, de vida cotidiana. E não se esqueçam de uma coisa: o viver é a espiritualidade. O respirar é a espiritualidade. Os nossos pensamentos, o que nós sentimos, é a espiritualidade. A espiritualidade está em nós. O sagrado, o divino, a elevação, a dignidade, a honra está em nós. Ninguém nos pode tirar isso. Apenas nós. Tenho muito para aprender ainda. Quis fazer esta partilha convosco. Amanhã haverá mais, com certeza. Eu sou uma pessoa que fala muito, já repararam. Gostaria, portanto, de vos desejar uma boa noite, um até amanhã, muito sincero. Um abraço a todos vós e, fundamentalmente, sejam felizes. Retirem o peso que não é vosso das vossas vidas. Façam esta análise. Ou tentem fazer. Quando se acham que alguma coisa da vossa vida não está bem e não sabem porquê, e é persistente, é um padrão, voltem atrás. Vão recuando. Parem completamente e vão recuando até descobrir a origem. Se for um ano antes, que seja. Mas geralmente os problemas estão na nossa criança interior. Amanhã falaremos mais. E gosto muito de vocês todos. Um abraço. Isto não desliga. Já desligou.